tema bastante atual. Vocês viram o título, Momentos de Desespero. Os órgãos de informação, os jornais, as revistas, as televisões, publicam o resultado desastroso de momentos de desespero. A espécie humana, não raro, cai no desespero diante das situações difíceis da vida. Então resulta do desespero muitos momentos complicados, muitas tragédias. Por exemplo, há algum tempo deparámos-nos com a notícia de que um motorista que havia sido demitido de uma grande empresa dos Estados Unidos da América fez 9 mortos, incluindo ele mesmo, e vários feridos, e o crime ocorreu no estacionamento da empresa onde ele trabalhava, o motorista, e foi despedido. Disparou contra várias pessoas antes de cometer suicídio com a sua própria arma. Estudando a literatura espírita, encontramos material publicado precisamente na Revista Espírita de junho de 1861. O que quer dizer que nós, a raça humana, a espécie humana, nos vamos desesperando ao longo dos séculos, porque já lá vão 150 anos. E essa revista publicava com o título Efeitos do Desespero e dava algumas passagens e elas chamaram-nos a atenção para nós vermos com fins elucidativos, percebermos, refletirmos sobre as coisas. E diz Allan Kardec na revista, somente para registar acidentes funestos que chegam ao conhecimento do público, causados pelo desespero, seriam necessários muitos e muitos volumes desta revista. Quantos suicídios, doenças, mortes involuntárias, casos de loucura, atos de vingança, mesmo crimes hediondos, não produz o desespero todos os dias? Pergunta Allan Kardec. E ele ainda afirma mais. Uma estatística muito instrutiva seria de vermos as causas que levam a isso. Causas primárias. O que é que está lá na gênese do desespero? O que é que leva a essa perturbação do cérebro? Segundo Allan Kardec, essa estimativa, essa estatística, veria que essas coisas que acontecem, só pelo desespero, ele entraria com mais de 80% dos casos nessa estatística, o desespero. E logo, continuando nesse mesmo artigo, vem o relato do caso de um suicídio na época e a revista destacava: se os suicidas tivessem conhecimento, através do espiritismo, da sorte que os aguarda, teriam sabido que, longe de apressar esse momento, era um meio infalível de o retardar. E Kardec, para dar ainda uma nova ideia do que nos pode levar ao desespero, ele relata o seguinte, que ele colheu de um dos correspondentes da revista. Uma senhora do meu conhecimento perdeu o marido cuja morte era atribuída a um erro médico. A viúva foi tomada de tal ressentimento contra ele que o perseguia incessantemente. Eram muitas as censuras e ameaças, dizendo-lhe, onde quer que o encontrava, carrasco, não morrerás senão pelas minhas próprias mãos. Essa senhora era muito piedosa e boa católica, mas para acalmá-la foi em vão,
que procuraram socorro na igreja. Chegou ao ponto do médico julgar dever dirigir-se às autoridades para a sua própria segurança. E o artigo continua. O Espiritismo conta numerosos adeptos na cidade habitada por essa senhora. Um dia, um excelente espírita, meu amigo, disse-lhe: que pensaria a senhora se pudesse conversar com o seu marido? Oh, disse ela, se soubesse que tal era possível, se eu tivesse a certeza de não o haver perdido para sempre, consolar-me-ia e ficaria resignada. E logo foi possível darem-lhe a prova. Seu próprio marido veio ministrar-lhe, através de um médium, conselhos e consolo. Não tendo ela, pela linguagem que ele apresentou, não lhe ficou nenhuma dúvida quanto à presença do seu marido ali junto de si. Desde então, operou-se uma revolução completa no seu espírito. Ao desespero sucedeu a calma, e as ideias de vingança deram lugar à resignação que ela própria tinha dito que alcançaria se fosse possível falar com ele. 8 dias depois, ela dirigiu-se à casa do médico, mas este não se achava muito seguro quanto à sua visita. Ele não sabia o que é que tinha acontecido. Só que longe de o ameaçar, ela estende-lhe a mão e diz: nada temei, senhor. Venho pedir que me perdoe. Perdoe o mal que vos tenho feito. Como eu vos perdoo que me fizestes involuntariamente. Foi meu próprio marido que me aconselhou a postura que estou tomando neste momento. Ele me disse que afinal não foi o doutor a causa da sua morte. Aliás, tenho agora a certeza de que ele está perto. Me vê e está cuidando de mim. E que eu um dia o voltarei a encontrar. Assim, senhor, não me queireis mal, como por meu lado não lhe desejo assim. Inútil será dizer que o médico aceitou a reconciliação e foi a correr tentar saber o que é que se tinha passado. Saber qual era a causa misteriosa daquela mudança de atitude. Porque agora, a partir daquele momento, ele via que daí em diante podia viver em tranquilidade. Assim, sem o espiritismo, essa senhora provavelmente teria cometido um crime. Por mais religiosa que ela fosse, ela teria cometido esse crime fruto da raiva, do desespero. Será que isto prova que a religião é inútil? Claro que não. De forma alguma. Mas muitas vezes a religião é insuficiente. É insuficiente para, através das ideias concretas, ela não nos diz o que é o nosso futuro. E apresenta isso como uma coisa muito vaga. Não nos dá a certeza de que nós vamos encontrar o que merecemos. Mete-nos medo com o inferno, mete-nos medo com o purgatório, mete-nos medo com muitas coisas, com o diabo inclusivamente, e não nos fala destas coisas de modo claro como o faz a doutrina dos espíritos. Então ela deixa em muita gente uma espécie de incerteza. Ao passo que a nossa doutrina, permitindo, por assim dizer, tocar o outro lado da vida, faz nascer na alma uma confiança e uma segurança muito mais completas. Pode a nossa doutrina ser consolo aos pais que perderam um filho, aos esposos que vêm partir o outro à sua frente, aos amigos que se separam às vezes prematuramente. O materialista, esse diz que tudo acabou e que do ser que nos era tão caro, nada mais resta, morreu, acabou.
agora é o absolutamente nada. Será que nós ainda acreditamos nisto? Será que nós acreditamos que o nosso corpo, qualquer dia, depois de dissolvido, depois de voltar ao pó de onde ele veio, será que não há mais nada para nós? Não, nós os espíritas não acreditamos nisso. Porque a nossa inteligência, ela mostra-nos com clareza que não poderia ser assim. Deus não seria justo. E nós queremos acreditar num Deus justo. Nada, rigorosamente nada acaba. Nada do espírito que somos, nada da inteligência que temos, nada dos conhecimentos que adquirimos. Nada, rigorosamente nada se perde. Então, nós os espíritas dizemos, e muito bem, nada, rigorosamente nada está perdido pela morte do corpo. Tudo existe. A única coisa que deixou de haver foi o corpo, precisamente. Mas o espírito, liberto da prisão que o corpo o acorrentava, o espírito, se nós vivemos tranquilamente, o nosso espírito fica radiante. E quantas vezes eles vêm até junto de nós? E nós, quem tem a capacidade da clarividência, o vê. O que tem a capacidade da clareaudiência, os ouvem. E, no mínimo, todos nós temos a capacidade de os sentir pela nossa intuição. Quanto mal os materialistas têm inoculado com os seus sofismas o veneno da incredulidade. Será que alguma vez essas almas amaram verdadeiramente? Amar mesmo de verdade? Se tivessem, não ficariam impassíveis, vendo os amores da sua afeição reduzidos a um amontoado de poeira. Parece, pois, que para eles, os materialistas e os suicidas, lhes estão reservados maiores rigores ao chegarem ao lado de lá. Porque quantos relatos nós temos da desilusão de um e de outro. Porque reduzidos à condição de espírito que são, ficam em condições deploráveis no mundo dos espíritos. Afinal, qual é a maior dor? Será que nós já pensámos nisto? Que dor é que pode ser a maior de todas? Um jovem deixou um bilhete aos seus familiares. Bilhete esse escrito pouco antes dele se suicidar. E nesse papel ele expressava o que estava sentindo naquele momento. Dizia que a maior dor na vida não era morrer, mas ser ignorado. Era perder alguém que nos amava e que deixou de se importar connosco. Era ser deixado de lado por tantos que nos apoiavam. E constatar que isso era o resultado da sua própria negligência. A maior dor na vida não era morrer, mas ser esquecido. Era ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. Era ver a indiferença num rosto quando abrimos nosso coração. Era quando parece que nas aflições estamos sozinhos, somente nós e a nossa tristeza. Era quando muitas dores nos afetam, mas isso pode parecer mais leve quando alguém nos dá atenção. Foi o que ficou escrito naquele bilhete. Que esse jovem tenha tido os seus motivos, conforme os expressou, temos que pensar que em nenhum momento ele deve ter pensado naqueles que o rodeavam. Porque se ele pudesse sentir a dor do coração de sua mãe, ante o corpo sem vida do filho amado, se ele pudesse experimentar o sofrimento do seu pai, que tenta em vão perceber o que levou o filho ali morto diante de si a tamanho desatino, se ele sentisse o desespero de um irmão que busca resposta nos lábios imóveis do ser que com ele compartilhou a infância,
se pudesse suportar ainda que por instantes, a dor de um amigo sincero ao contemplar os seus lábios emudecidos num caixão, certamente aquele jovem mudaria o seu conceito sobre a maior dor. Se supomos que estamos passando pela maior dor que alguém pode experimentar, consideremos a dor alheia. Uma mãe que chora sobre o corpo do filho querido que foi alvo das bombas assassinas em nome das guerras frias e cruéis. Uma criança debruçada sobre o corpo inerte de sua mãe, atingida por granadas mortíferas. Um órfão de guerra que é obrigado a empunhar as mesmas armas que aniquilaram e mataram os seus pais. Um pai de família que assiste ao assassinato dos seus familiares de mãos amarradas. Enfim, pensemos um pouco nestas outras dores. Pensemos um pouco em tantos corações que sofrem dores mais amargas do que as nossas. E se ainda assim nós ficarmos certos de que a nossa dor é maior do que a deles, lembremo-nos daquela mãe que um dia assistiu à crucificação do seu filho, inocente, sem poder fazer nada. Lembremo-nos ainda daquele que suportou a cruz do martírio, mas não perdeu a confiança no Pai, que tudo sabe. E se ainda assim acharmos que somos o maior dos sofredores, consideremos que talvez o egoísmo esteja prejudicando a nossa visão. O egoísmo que não nos deixa ver ou alcançar a dor dos outros. Vejamos uma curiosa narrativa. Ela era uma jovem das famílias mais ricas da cidade de Los Angeles. Estava prestes a se casar, mas o seu noivo foi convocado, como tantos americanos, para a guerra do Vietnã. Antes, ele deveria passar por um exaustivo treino militar de 1 mês. Completamente enamorada, ela optou por antecipar o casamento e partir com ele. Ao menos poderia passar 30 dias do treinamento junto dele, antes da sua partida para terras tão longínquas e perigosas como foi o Vietnã. Próximo da base militar, para onde ele foi destacado, no deserto da Califórnia, havia uma aldeia abandonada pelos índios navajos. E uma das cabanas foi especialmente preparada para receber o casal. O primeiro dia foi de imensa felicidade. Ele chegou cansado, queimado pelo sol que ali naquele deserto atinge os 45 graus. Ela ajudou-o a tirar a farda, a banhar-se, a deitar-se. Foi romântico e maravilhoso. No fim da semana, ela já estava infeliz. E ao fim de 10 dias, estava entrando em completo desespero. O marido chegava exausto dos treinos, que começavam às 5 horas da manhã e terminavam às 10 horas da noite. Ela era uma viúva de um homem vivo, porque ele sempre chegava exaurido, e então ela, já em desespero, escreveu à mãe dizendo que não aguentava mais e perguntava se deveria abandoná-lo. Alguns dias depois, recebeu a resposta. A velha senhora, de muito bom senso, enviou-lhe uma curiosa quadra que, em versos livres, dizia mais ou menos assim, numa tradução também ela livre. 2 homens viviam numa cela de imunda prisão. Um deles olhava para o alto e via as estrelas. O outro olhava para baixo e somente via lama no chão. Abraços, mamã.
A jovem leu, releu e de repente entendeu. Ela e o marido estavam numa cela, cada um ao seu modo. Ver as estrelas ou contemplar a lama era a opção dela. Ela é que tinha que optar. Pela primeira vez, em 20 dias de vida no deserto, ela saiu para conhecer os arredores. Logo adiante, surpreendeu-se com uma beleza de uma concha de caracol. Ela conhecia as conchas da praia, mas aquelas eram diferentes para muito, mas mesmo muito mais bonitas. Quando o seu marido chegou naquela noite, quase que ela nem o percebeu. Tão aplicada que estava em separar e classificar as conchas que recolhera durante todo o dia. Quando ele terminou o treinamento e foi para a guerra, ela decidiu continuar vivendo ali no deserto. Descobrira que o deserto era um mar de beleza. E dos seus estudos e pesquisas resultou um livro que é considerado a obra mais completa acerca de conchas marinhas. Porque o deserto da Califórnia, um dia, foi o fundo do mar. E é um imenso depósito de fósseis e riquezas minerais. Mais tarde, com o retorno do seu esposo amado, do Vietnã, ela voltou para Los Angeles, com a vida enriquecida pelas experiências saudáveis. Tudo porque ela aprendera a florescer onde Deus a colocara. Não se desesperou, porque se existem flores nos jardins bem cuidados, também existem flores agrestes em pleno coração árduo dos desertos. Existem flores perdidas nas orlas dos caminhos, enfeitando muitas vezes veredas sombrias e solitárias. Muitas sementes manifestam sua vida, florescendo a partir de um pequeno grão de terra, perdido às vezes entre pedras brutas, demonstrando que a sabedoria está em florescer onde se é plantado. Então descobrir qual é a maior dor é muito difícil. Mas a maior decepção, essa é fácil. Muito fácil de deduzir. É a decepção daqueles que se desesperam e daqueles que se suicidam, pensando que extinguirão a vida e com ela acabarão todos os problemas. Esses saem do corpo, mas indubitavelmente não saem da vida e muito menos acabam com os problemas. Portanto, por mais difícil que esteja a situação, nunca vale a pena buscar essa porta falsa chamada suicídio. É importante lembrar sempre, por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. Ainda que não o possamos ver, por estar enevoado, ele está lá, brilhando e aquecendo. E por mais que pensemos estar na solidão, temos sempre connosco um amigo fiel e dedicado que jamais nos abandona. O meigo Rabi da Galileia. Então, por mais amarga se encontra a vida, nega ao desespero espaço no seu coração. Acima de tudo, não blasfeme contra Deus, porque nunca o que de mal nos acontece é castigo. É castigo divino. Não é. Claro que não é. Muitas vezes na nossa casa nós dizemos: Deus não castiga, Deus não permeia. Recebemos de volta o resultado dos nossos atos, porque todos eles, bons e maus, estão sujeitos ao efeito das leis naturais, e elas serão tanto mais indulgentes para conosco
quanto mais perto nós estivermos de nos esclarecermos. Terminamos interrogando: qual é, afinal, a função primordial da casa espírita? Tão simples quanto isto: instrução, educação e difusão do conhecimento. Quais são os 2 mandamentos da doutrina espírita? Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos, tão importante quanto o primeiro. São os mandamentos da nossa doutrina. É através do conhecimento, é através do estudo que nós dedicarmos a esta doutrina maravilhosa, que não é doutrina de nenhum homem. Nunca confundamos. Não é a doutrina de Allan Kardec, é a doutrina dos Espíritos. Allan Kardec codificou a doutrina que os Espíritos apresentaram. Então ela não tem os erros das anteriores doutrinas codificadas por homens. Aliás, codificadas não, desenvolvidas pelos homens. Não tem esses erros, porque os Espíritos estão numa postura muito superior à nossa, em termos de conhecimento e de sabedoria. Então não esqueçamos. Há vidas difíceis? Há. Situações complicadas? Há. Mas não há nada, rigorosamente nada, que a gente não possa resolver. A partir do momento que nós consigamos aceitar que Deus não dá cruz nenhuma maior do que aquela que nós podemos carregar, ficamos com a certeza categórica que tudo podemos ultrapassar. Se não for depressa, será devagar. Se não for nesta reencarnação, será na outra. Se ainda não for nessa, será na outra. Mas tudo nós ultrapassaremos. Porque temos um único destino: chegarmos um dia a espíritos perfeitos. Então fiquemos com esta certeza que estamos caminhando. Se a hora é difícil, oremos com muita força. É o remédio, não milagroso nem santo, mas é o remédio para as nossas almas. Orarmos de coração. Não aquela oração papagueada como nós tantas vezes fazemos. A chamada prece com pressa. Essa não nos resolve coisa nenhuma. Mas aquela que, saindo do nosso coração, com a vibração própria do amor que nós sentirmos por alguém ou por alguma coisa, ou até pelo próprio Deus, se o fizermos, a nossa prece terá muita força e nos ajudará. Aprendamos a orar de coração, conversando no silêncio com Deus, e nesse mesmo silêncio sermos capazes de ouvir de volta a resposta, porque Deus nunca deixa de nos responder. Só que às vezes, quando a pressa é muito com pressa, nem estamos para ouvir a resposta. Então, desespero na nossa vida, nunca mais. Porque o desespero não nos ajudará nunca a resolver nada. Que Jesus nos abençoe.